Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O mercado financeiro elevou novamente as expectativas de inflação para 2025 e 2026, como mostrou o último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. O relatório é divulgado todas as segundas-feiras e a tendência para hoje é que o cenário seja mantido. O boletim Focus traz evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. Quem vai nos ajudar a entender o atual cenário econômico do Brasil é a economista da FGV, Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Carla, vamos começar explicando o que é esse boletim Focus divulgado pelo Banco Central toda semana. Parece que ele faz um raio-x da economia. É uma ferramenta importante para entender o cenário econômico. O que é esse boletim? Essa pergunta inicial ela é importantíssima, porque o Boletim Focus, como ele é muitas vezes anunciado, ao lado já vem assim, o Boletim Focus Central, parece que esta é a projeção do Banco Central, e não é. Então, a primeira coisa, o Banco Central tem mais ou menos 120 instituições financeiras cadastradas, que todas as sextas-feiras elas encaminham ao Banco Central suas projeções para o final do ano. Então, todas as vezes que você olha um boletim Focus, 2025, 26, 27, é como se você estivesse vendo o final do ano, ou seja, dia 31 de dezembro de cada ano. O que o Banco Central faz é coletar todos esses dados e retirar a mediana. Por isso que lá em cima do Focus está escrito mediana das expectativas do mercado. Então, é o que o mercado espera para a inflação, o PIB, o câmbio, para o final do ano. Então, essa é a primeira coisa importante. Por que isso é importante explicar? Porque vários setores, por exemplo, empresariais, olham o Boletim Focus e imaginam que é a visão do Banco Central, mas não é, é a visão do mercado financeiro. Carla Beni, as projeções do Boletim Focus apontam uma inflação acima da meta até 2028 e uma taxa básica de juros, a Selic, também mantida alta. Quais são os números e qual o impacto desse cenário no poder de compra das famílias? Quando você pega o Focus, né? Agora você vai sair o Focus hoje lá para as 9 horas, mais ou menos. O último que saiu, você tinha uma projeção de mais de 5 de inflação para esse ano e uma taxa Selic a 15. Então, aqui vem a segunda problemática, depois da gente ter entendido os conceitos. Quando o Boletim Focus faz essa projeção, é aquilo que o mercado financeiro imagina que vai ser. Com relação ao PIB, por exemplo, o Boletim Focus, ele tem errado muito, são muitos anos que ele erra com relação ao crescimento da economia. Então, o boletim, ele se corrige toda semana. Eu brinco na sala de aula, quando eu explico o boletim Focus, que eu falo que o Focus é igual ao Waze. Ele vai corrigindo a rota toda semana. Então, aqui a gente tem uma problemática, porque como a inflação ela tem causas distintas, nós temos 4 causas de inflação básicas. Uma delas é a expectativa. Então, quando o setor produtivo olha o boletim Focus e vê que a inflação só vai cair pelo boletim lá em 2028, por exemplo, e que a Selic vai continuar em 2 dígitos até 2028, isso daí dá uma expectativa muito ruim e acaba diminuindo os investimentos do setor produtivo. Porque você olha aquilo, pega a taxa Selic, desconta a inflação, é aqui que mora o problema. A gente tem uma taxa real de juros muito elevada. Então, para além de que se o Banco Central acerta, ou desculpa, se o Boletim Focus vai acertar ou não a inflação, o PIB ou o câmbio, ele produz expectativa. E
A expectativa, ela faz parte da conjunção econômica, e se você tem aí um efeito manada, por exemplo, todas as instituições financeiras acabam colocando algo muito próximo, isso daí pode até eventualmente se configurar, e isso desestimula o setor produtivo da economia, que é o que importa, que é o que produz bens e serviços. Agora, a Carla Beni, o que o Focus, o Boletim Focus diz sobre o PIB exatamente e sobre o dólar? Quais são as expectativas do mercado? Então, a expectativa do mercado é que o PIB vai ser reduzido para esse ano, ou seja, nós estamos com 2 anos crescendo aí mais de 3% o PIB. Agora, a própria ferramenta do Banco Central de elevar a taxa de juros é ela que contrai a economia. Então, não há uma expectativa com relação ao crescimento da economia que a gente tem essa repetição de mais um ano a 3%. E o dólar, ele também passa a ter um patamar mais elevado, digamos assim, com relação ao próprio Boletim Focus, que vai deixar o dólar a 5,80, mais ou menos, né? Então a gente não tem aí, vamos imaginar, uma questão de 6, mas ainda um patamar elevado com relação ao dólar. Carla Beni, o mercado tem revisado constantemente para cima, né, as expectativas inflacionárias. Isso põe em xeque a credibilidade do governo na condução da economia, ou ela reflete a falta de credibilidade? E qual seria a raiz desse problema, né? No fundo é o quê? A elevação da dívida pública, a falta de um corte mais sustentável de gastos que o mercado reclama e o governo não faz. Qual seria essa raiz do problema? Olha, para a gente poder conversar aqui até, eu trouxe um material muito extenso de uma grande pesquisa da Unesp, inclusive do professor Bacarin, que é especialista na área de alimentos. Então, o grande problema que a gente tem com relação à inflação e essas oscilações são a inflação de alimentos. Essa inflação de alimentos, ela vem crescendo no Brasil, inclusive, há 19 anos já, de acordo com essa grande pesquisa da Unesp. E nós temos 3 grandes grupos que foram, digamos assim, os grandes responsáveis por essa distorção que a gente tem na inflação de alimentos. O primeiro foi o grupo de carnes bovinas e suínas, o segundo, bebidas e infusões com café, e o terceiro, leites e derivados. E esses 3 segmentos são fortemente relacionados ao setor exportador. Então, o que a gente tem aqui muito forte puxando a inflação de alimentos vai ser quando o dólar está mais atraente, você acaba exportando mais. E isso toda a cadeia e acaba encarecendo, porque esses 3 grupos pesam muito dentro da alimentação das famílias. Então, o câmbio é um grande desafio para a manutenção desse ano. E outra questão importante é quando você fala da credibilidade do governo. A inflação, ela afeta muito a credibilidade do governo, qualquer um que seja, porque para a população, se o preço sobe ou se o preço desce, a culpa, entre aspas, é do governo, do momento. E aqui a gente tem um grande dilema. Subir a Selic não tem a eficiência para todas as causas de inflação. A elevação da Selic é mais eficiente para a inflação de demanda. E nós temos, maioria das vezes no país, um problema de inflação de custos. Então a gente sobe a Selic, provoca contração, economia e tem um efeito muito pequeno em cima dos preços específicos dos alimentos. Então, é muito menos a área fiscal, até porque foi cumprida, o arcabouço fiscal foi cumprido, está dentro da regra que não se esperava que fosse ser cumprida o ano passado, e ela acabou de fechar dentro da regra, mas a questão da taxa de juros, ela acaba impactando muito na economia e com um efeito menor do que deveria. O que impacta na área fiscal é a subida da taxa Selic, porque a cada 1 ponto que a Selic sobe, ela provoca uma despesa no Tesouro de 50 bilhões,
Ou seja, não tem corte de gasto público que consiga compensar a elevação da taxa Selic. E já foi um ponto ano passado, um ponto agora nessa primeira reunião do ano, e para março está projetada outra subida. Ou seja, são 150 bilhões de despesa fiscal com a subida da taxa Selic. Então, eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem. E outro é que o Boletim Focus produz essa expectativa, e isso daí acaba impactando muito no cenário produtivo. Agora, a economista Carla Beni, houve um braço de ferro, né, entre o governo e o mercado no final do ano passado, o dólar chegou a R$ 6, e tudo isso por conta da questão do corte de gastos. Então, na verdade, o mercado pediu um corte maior, o governo fez um corte muito menor, que depois o que foi aprovado foi menor ainda, então persiste ainda esse clima, né, entre o governo e o mercado, essa disputa, e isso acaba prejudicando a economia, ou não? Isso acaba prejudicando a economia por uma questão muito central aqui, que é até importante que a gente comece a debatê-la, né? O peso do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele tem um peso gigantesco na economia. Ele é o grande financiador da mídia, ou seja, do jornalismo econômico, ele é financiado pelo mercado financeiro, então isso é muito importante. E a ideia de que você precisa fazer cortes e cortes mais no setor público, isso não significa que as despesas públicas não precisam ter eficiência e transparência, isso eu preciso deixar bem claro. Só que quando você pega o orçamento nosso desembolsado no ano, em torno de 46% do que se gasta é para pagar juros e amortizações da dívida. Então, se você gasta 3% do orçamento com educação e 46% do orçamento com juros e amortizações da dívida, e a população não sabe disso, isso não é divulgado, e você gasta 0,29% do orçamento com segurança pública, por exemplo, essa é a grande questão de debate. Então, para o mercado financeiro, o corte de despesa pública nunca vai ser o suficiente. Então, esse embate, ele vai sempre existir. No entanto, que o governo entregou para o mercado financeiro um limite de correção do salário mínimo. Ou seja, mesmo que o Brasil cresça 4% de PIB, ele só vai incorporar o teto de 2,5%. Então, o salário mínimo, ele vai ser corrigido de uma forma real, mas ele tem um teto. Então, isso é mais uma solicitação que foi entregue o ano passado, digamos assim, entre aspas, para o tal do mercado financeiro, mas nunca vai ser o suficiente. O grande problema é que a política monetária, ela é corresponsável da política fiscal. E a gente imagina que no Brasil, que é como se o Banco Central fosse uma estrela que orbitasse fora de qualquer tipo de constelação e ficasse olhando de cima a economia. Não, ela é corresponsável. Inclusive, todos os bancos centrais modernos são responsáveis por emprego e renda hoje em dia. E quando você faz uma política monetária contracionista no patamar que a gente está, dando os 8% ao ano de taxa real de juros, o investimento no país fica muito complicado. E o que mais me preocupa é que o investimento de hoje é o emprego de amanhã. Carla Beni, a senhora tocou num ponto crucial aí, que é a questão dos juros, né? Que a maior despesa do orçamento hoje em dia é a questão dos juros. E isso envolve também a questão da dívida, né? A dívida pública que, com esses juros, ela vai aumentando e nunca vai ser paga. Qual seria a solução para isso? Existe alguma solução, alguma saída? Bom, a primeira questão é a gente pensar o patamar de taxa real de juros que a gente quer operar. O Brasil, historicamente, ele operou entre 4, 4,5%, por exemplo, e já era uma das maiores taxas de juros do mundo, mas ele operava nesse patamar.
após a pandemia, nós estamos observando uma distorção gigantesca com relação à taxa real de juros. Em 2023, nós tivemos 6,94 de taxa real de juros. Para quem estiver nos ouvindo, a taxa real de juros é a Selic descontada do IPCA. É aquilo que você recebe líquido, por exemplo, quando coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, que é a operação mais segura que tem para você colocar o seu dinheiro. Então, quando você pega a taxa real e agora a gente está num patamar de mais de 8%, essa daí é a grande problemática nossa. E quando a gente pega a nossa dívida em relação ao PIB, a gente não tem um patamar de dívida em relação ao PIB que seja explosiva. Eu estou usando esse termo de propósito porque ele aparece muito na mídia. Então, a inflação estourou. A dívida pública é explosiva. Não, ela não é explosiva. Toda dívida tem uma trajetória. Ela se elevou recentemente? Sim, ela se elevou recentemente. Você teve que pagar precatórios que foram postergados. Você realmente voltou a fazer a correção do salário mínimo. Então, aposentados e pensionistas voltaram a ter correção real do salário mínimo. Então, essas construções, sim, elas provocam mais despesas, só que nós não temos uma dívida que tem uma trajetória para chegar, por exemplo, a 100% do PIB. Isso não existe. Então, essa construção ela é muito importante porque a gente precisa decidir a métrica da meta de inflação. Então, temos inclusive um grande estudo da própria Fundação Getúlio Vargas, do professor Braulio Borges e o Ricardo Barbosa, dizendo que a meta de inflação de 3%, ela é muito baixa para o Brasil. Também temos uma carta aberta de vários economistas, inclusive assinada por Damian Fioca, encaminhada ao Conselho Monetário Nacional, dizendo que 3% de meta é uma meta muito baixa. Então, temos vários estudos mostrando que a meta no Brasil poderia ficar entre 3 até 5,4. A carta sugere algumas outras questões. Então, por que esse tema é importante? Porque se o objetivo do Banco Central, numa meta móvel de 18 meses, é que tem que ficar em 3%, dá 18 meses para frente, quando ela começa a oscilar de 3%, ele sobe a Selic hoje. Então, esse daí é grande ponto. Então, pensar qual é a métrica que a gente vai querer interna do Banco Central, pensar se esses 3%, com o material já empírico publicado a esse respeito, se ela deve ser mantida, se a gente não pode flexibilizar isso. E essas duas questões são as mais relevantes para a gente repensar, porque a gente está matando o setor produtivo da economia. E a senhora falou também na questão das metas de emprego e renda para o Banco Central, além das metas de inflação, que a senhora citou antes, não é isso? Sim, exatamente. Quando você pega nos outros bancos centrais, como a política monetária contracionista, ela pode causar o desemprego, o Banco Central também tem que ser responsabilizado nesse sentido. Ele tem que vir junto. Nós precisamos parar de separar. A política monetária e a política fiscal, elas caminham juntas, elas estão entrelaçadas. E uma outra coisa que eu vou aproveitar esse nosso espaço aqui para a gente falar, nós precisamos repensar a publicação semestral do Boletim Focus, porque ele causa uma expectativa e a economia, ela trabalha com trajetórias e expectativas. O Banco Central da Inglaterra não publica o Boletim Focus deles. E o Banco Central, ele dá um peso enorme para o que o Boletim Focus aponta. Então, a gente precisa repensar por que o Banco Central não trabalha mais no Boletim Firmus, que é novo, foram feitos vários testes desde outubro do ano passado. Mal se fala disso na mídia, que é a visão do setor que empreende, que trabalha. O que o Banco Central precisa ouvir é a indústria, é o comércio, é a agropecuária também. Aquilo que produz emprego, renda, é comida na nossa mesa. Então, esses 3 grandes pontos são os relevantes. Repensar a meta de inflação,
saber que tipo de patamar de taxa real de juros a gente vai querer, voltar a ativar o boletim Firmus e divulgar e aprimorar isso mais, e que o Banco Central seja cada vez mais responsável por emprego e renda nesse país. Essas são as minhas sugestões. Só rapidamente explicando, esse boletim Firmus é do setor produtivo, esses setores que a senhora falou, agricultura, indústria. Isso, e é uma introdução nova do Banco Central. Ele Mas- começou a fazer isso no ano passado. Já existe esse boletim. Ele já existe, é do Banco Central, inclusive, ele faz essa coleta de dados escutando o setor produtivo da economia. Ok, eu agradeço aqui as informações da economista da FGV, Carla Beni, que foi bastante didática. Eu agradeço a didática também para os nossos ouvintes compreenderem e os telespectadores também compreenderem essas questões econômicas que nem sempre são tão simples, e espero falar com a senhora numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer, até a próxima.